Se você está assistindo isso agora, não é coincidência. Deus tem uma mensagem urgente para você sobre algo que está acontecendo na sua vida espiritual neste exato momento. Existe uma verdade bíblica sobre correção divina que 90% dos cristãos não compreende. E por isso confundem o amor de Deus com castigo, a proteção divina com punição, e acabam resistindo àquilo que Deus está usando para salvá-los. A Bíblia revela em Hebreus 12 que Deus disciplina aqueles que Ele ama, mas há sintomas espirituais específicos que mostram quando você está sob a mão corretora de Deus, e reconhecê-los pode ser a diferença entre crescimento espiritual e estagnação eterna. Billy Graham pregou sobre isso durante décadas e alertou que muitos cristãos perdem o propósito de Deus porque não entendem que certas batalhas, certas portas fechadas, certas inquietações da alma não são ataques do inimigo, mas instrumentos de amor nas mãos de um pai que se recusa a te deixar na mediocridade espiritual. E antes de continuarmos, se esta mensagem está tocando seu coração agora mesmo, deixe seu like neste vídeo e se inscreva no canal, porque Deus tem mais revelações poderosas para a sua vida e você não pode perder o que vem pela frente. A primeira coisa que precisamos entender é que Deus não corrige quem Ele não ama. A Bíblia é cristalina em Hebreus 12:6, quando diz: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Isso significa que se você está sentindo a mão corretora de Deus em sua vida, isso não é sinal de rejeição, é prova incontestável de filiação legítima. Deus não perde tempo corrigindo quem não é filho. Ele não gasta energia moldando quem Ele não chamou para propósitos eternos. E aqui está uma verdade que vai libertar muitos de vocês agora. A ausência de correção divina é o maior sinal de perigo espiritual, não a presença dela. Provérbios 29:1 adverte: o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. Quando Deus para de te corrigir, quando Ele para de te incomodar, quando Ele para de fechar portas que não são para você, isso não significa que você alcançou perfeição. Significa que Deus pode ter desistido de te moldar. E isso deveria te apavorar muito mais do que sentir a mão corretora de Deus trabalhando em você agora. Mas como você sabe quando está sob correção divina? Quais são os sintomas espirituais que revelam que Deus está te disciplinando? Isso é crucial, porque muitos cristãos confundem correção divina com ataque demoníaco e por isso resistem àquilo que deveriam abraçar. O primeiro sintoma é uma inquietação santa crescente em seu coração. Você começa a sentir um desconforto profundo com coisas que antes não te incomodavam. Comportamentos que você justificava, atitudes que você racionalizava, escolhas que você normalizava, de repente começam a pesar em sua consciência. Essa inquietação não vem de fora, ela brota de dentro. Não é culpa manipulativa, é convicção genuína do Espírito Santo. A Bíblia descreve isso em João 16:8, quando Jesus diz que o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E quando você é filho de Deus, essa convicção é ainda mais intensa, porque o Espírito Santo que habita em você não te deixa confortável na desobediência. Billy Graham costumava dizer que um cristão verdadeiro não consegue pecar em paz. Se você está pecando e dormindo tranquilo, se está desobedecendo e não há convicção, isso é sinal gravíssimo de insensibilidade espiritual ou de que você nunca nasceu de novo de verdade. O segundo sintoma da correção divina é que portas que você queria abertas começam a se fechar. E não são portas quaisquer, são portas específicas que você orou para se abrirem, que você planejou atravessar, que você tinha certeza que eram a vontade de Deus. Mas de repente todas as circunstâncias conspiram contra aquele caminho. As oportunidades desaparecem, os recursos não vêm, as pessoas que deveriam te ajudar se afastam e você não entende por quê. Você ora,
Você jejua, você clama, mas aquela porta permanece fechada. Aqui está o que você precisa entender. Deus fecha portas para proteger você de destinos que te destruiriam. Isaías 55, 8, 9 revela: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Quando Deus fecha uma porta na sua cara, Ele não está te rejeitando, Ele está te protegendo. Ele enxerga o final daquele caminho, Ele vê o que você não vê. E porque Ele te ama demais, Ele fecha aquela porta mesmo que você chore, mesmo que você insista, mesmo que você não compreenda naquele momento. Mas espere, há algo ainda mais profundo acontecendo aqui. O terceiro sintoma da correção divina é que Deus começa a remover pessoas da sua vida. E não são pessoas ruins necessariamente, podem ser amigos de longa data, relacionamentos que pareciam sólidos, conexões que você valorizava. Mas de repente há um distanciamento que você não provocou. Conversas que antes fluíam ficam superficiais. Encontros se tornam raros. E você se pergunta o que aconteceu. A resposta está em Provérbios 13, 20. O que anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofre aflição. Deus está removendo influências da sua vida que impediriam o que Ele quer fazer em você. Ele está te isolando não para te destruir, mas para te transformar. Assim como o oleiro precisa remover as impurezas do barro antes de moldar o vaso, Deus precisa remover certas conexões antes de te moldar no vaso de honra que Ele planejou. Billy Graham testemunhou em seus sermões que os maiores avanços espirituais da sua vida vieram após períodos de isolamento ordenados por Deus. Momentos em que ele foi forçado a estar sozinho com Deus, sem as distrações de relacionamentos que, embora não fossem maus, estavam impedindo o aprofundamento da sua intimidade com o Senhor. O quarto sintoma é que a palavra de Deus se torna uma espada em suas mãos. Hebreus 4:12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Quando Deus está te corrigindo, a Bíblia que você lê há anos, de repente, começa a falar diretamente com você. Versículos que você passou centenas de vezes agora saltam da página e confrontam áreas específicas da sua vida. Você não consegue ler a palavra sem ser confrontado. Sermões que antes te confortavam agora te inquietam. Louvores que antes te alegravam agora te quebrantam. Isso é a correção divina em operação. Deus está usando a sua palavra para expor o que precisa ser mudado, para revelar o que precisa ser abandonado, para iluminar o que precisa ser transformado. E se você está sentindo isso agora, não fuja desse desconforto. Não troque de igreja procurando mensagens que te acomodem. Não pare de ler a Bíblia porque ela está te incomodando. Esse incômodo é Deus te amando o suficiente para não te deixar na sua zona de conforto espiritual. Chegamos agora a um ponto crucial que precisa ficar muito claro para você. Se você está reconhecendo esses sintomas na sua vida, se está percebendo que Deus está te corrigindo, escreva amém nos comentários agora. Deus está falando com você através dessa mensagem e seu reconhecimento público é o primeiro passo para a transformação que Ele quer operar em você. O quinto sintoma da correção divina é a perda de paz em áreas que antes te davam prazer. Você fazia certas coisas, frequentava certos lugares, consumia certos conteúdos, mantinha certos hábitos, e isso não te incomodava. Mas agora há um desconforto crescente. A paz se foi, o prazer diminuiu, e você não entende por quê, porque externamente nada mudou, mas internamente tudo mudou. A explicação está em Colossenses 3,15. E a paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um corpo,
domine em vossos corações. Quando o Espírito Santo habita em você e Deus está te santificando, Ele começa a remover a paz de coisas que não glorificam o nome dEle. Você não consegue mais assistir aqueles programas sem sentir convicção. Você não consegue mais ter aquelas conversas sem sentir desconforto. Você não consegue mais frequentar aqueles lugares sem sentir que algo está errado. Isso não é religiosidade, é santidade. Deus está te separando, te santificando, te moldando à imagem de Cristo. E parte desse processo envolve a remoção da paz em áreas que competem com a sua presença na sua vida. O sexto sintoma é o quebrantamento progressivo do seu orgulho. Deus começa a permitir situações que humilham você, que expõem suas fraquezas, que revelam suas limitações. Você que se achava forte, descobre sua fragilidade. Você que se considerava sábio, enfrenta sua própria ignorância. Você que confiava na sua capacidade, se vê completamente dependente de Deus. A Bíblia revela em Tiago 4:6, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quando Deus te ama verdadeiramente, Ele não pode deixar o orgulho reinar no seu coração, porque o orgulho é a raiz de toda destruição espiritual. Foi o orgulho que transformou Lúcifer em Satanás. Foi o orgulho que causou a queda de Adão. É o orgulho que destrói ministérios, casamentos, famílias e destinos eternos. Então Deus, em seu amor infinito, permite circunstâncias que quebrantam esse orgulho. E cada quebrantamento, embora doloroso, é um ato de amor divino te protegendo de uma destruição muito maior. Billy Graham testemunhou em sua autobiografia que as maiores bênçãos ministeriais da sua vida vieram após os períodos mais humilhantes, momentos em que Deus permitiu que ele fosse quebrantado para que Cristo fosse exaltado. Mas aqui está algo que muitos não percebem. O sétimo sintoma da correção divina é o aumento da sensibilidade ao pecado. Coisas que antes você nem notava agora te incomodam profundamente. Conversas com piadas inadequadas que antes te faziam rir, agora te entristecem. Músicas com letras mundanas que antes você cantava, agora te perturbam. Ambientes carnais que antes você frequentava, agora te sufocam. Isso não é neurose, é santificação. 1 Pedro 1,16 ordena: sede santos, porque eu sou santo. Quando Deus está te corrigindo, Ele aumenta sua sensibilidade ao pecado, porque Ele está te preparando para uma intimidade mais profunda com Ele. E Deus, sendo absolutamente santo, não pode ter comunhão com o pecado. Então, Ele começa a te moldar, a te transformar, a te santificar, para que você possa suportar níveis mais profundos da sua presença e glória. Cada aumento de sensibilidade ao pecado não é legalismo. É evidência de que Deus está te preparando para algo maior do que você imagina. O oitavo sintoma é que o jejum e a oração se tornam urgências e não mais disciplinas. Você que antes jejuava por obrigação, agora jejua por necessidade. Você que antes orava porque devia, agora ora porque precisa. Há uma fome espiritual crescente que nada neste mundo satisfaz. Salmos 42, 1, 2 expressa perfeitamente: como o cervo anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando Deus está te corrigindo, Ele aumenta sua fome espiritual, porque Ele quer se revelar a você em dimensões que você ainda não experimentou. Ele quer te dar mais de si mesmo, mas para isso precisa criar em você um apetite maior pelas coisas espirituais. E esse apetite não se desenvolve na abundância, se desenvolve no jejum. Não se aprofunda no conforto, se aprofunda na busca desesperada. Billy Graham jejuava regularmente, especialmente antes de grandes cruzadas evangelísticas, porque ele entendia que o poder de Deus se manifestava em proporção direta à dependência humana.
Quanto mais você reconhece que não pode nada sem Deus, mais Deus pode operar através de você. E agora vem algo que vai revolucionar completamente sua compreensão do que está acontecendo na sua vida. O nono sintoma da correção divina é o surgimento de uma visão clara do seu propósito. Enquanto Deus está fechando portas erradas, removendo pessoas inadequadas, quebrando seu orgulho, aumentando sua sensibilidade ao pecado e aprofundando sua fome espiritual, Ele simultaneamente está revelando o que Ele sempre planejou para você desde antes da fundação do mundo. Jeremias 29:11 promete: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. A correção divina nunca é destrutiva em sua essência, é sempre construtiva em seu propósito. Deus está demolindo o que você construiu para si mesmo, para que Ele possa construir em você o que Ele sempre planejou. E conforme esse processo de correção avança, conforme você coopera com a mão divina te moldando, uma clareza sobrenatural sobre seu chamado, seu propósito, sua missão nesta terra começa a emergir. Visões que estavam embaçadas se tornam nítidas. Direções que estavam confusas se tornam claras. Passos que pareciam incertos se tornam óbvios. Quantos desses sintomas você está sentindo agora? Seja honesto com Deus e escreva o número nos comentários. Seu reconhecimento é o primeiro passo para a transformação completa que Deus quer operar em você. Mas precisamos falar sobre algo extremamente importante agora: a diferença entre correção divina e ataque demoníaco. Porque muitos cristãos estão resistindo à correção de Deus, achando que estão sendo atacados pelo inimigo, e por isso repreendendo aquilo que deveriam estar abraçando. A Bíblia nos ensina em Tiago 1:13-14. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Ou seja, Deus não te tenta para o mal, mas Ele te corrige para o bem. A tentação vem de dentro da sua carne ou de fora do inimigo. A correção vem de cima, do Pai Celestial que te ama. E há diferenças claras entre um e outro. O ataque do inimigo te empurra para o pecado. A correção de Deus te afasta do pecado. O ataque do inimigo te afasta da palavra. A correção de Deus te aproxima da palavra. O ataque do inimigo te isola da igreja. A correção de Deus pode te afastar de certas pessoas, mas sempre te mantém conectado ao corpo de Cristo verdadeiro. O ataque do inimigo produz desespero sem esperança. A correção de Deus produz quebrantamento com esperança. Billy Graham pregou repetidas vezes sobre esse tema e sempre alertou: quando você está sob correção divina, embora haja desconforto, a paz profunda de que Deus está no controle. Quando você está sob ataque demoníaco, há apenas caos, confusão, desespero. A correção divina sempre tem um propósito claro que eventualmente se revela. O ataque demoníaco só quer destruir sem nenhum propósito redentor. Então, se você está passando por um processo difícil agora, mas sente que Deus está no controle, se há convicção, mas também há esperança, se há quebrantamento, mas também há direção, você não está sendo atacado pelo inimigo, você está sendo corrigido pelo Pai. E essa distinção é absolutamente crucial, porque define completamente como você deve responder ao que está vivendo. Agora vem uma pergunta que muitos estão fazendo: quanto tempo dura a correção divina? A resposta bíblica é: o tempo necessário para a transformação acontecer. Deus não tem pressa, mas também não é lento. 2 Pedro 3:9 esclarece: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Porém, é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Deus prolonga a correção enquanto houver resistência. Ele intensifica a disciplina enquanto houver rebeldia.
Mas no momento em que você se rende completamente, no momento em que você para de lutar contra a mão divina te moldando, no momento em que você diz, seja feita a tua vontade e não a minha, a correção não precisa ser mais tão intensa, porque você finalmente está cooperando. Pense no processo do oleiro moldando o barro. Se o barro é macio e maleável, o oleiro trabalha com suavidade. Se o barro está duro e rígido, o oleiro precisa trabalhar com mais força, amassando, quebrando, reconstruindo, até que o barro esteja na consistência adequada para ser moldado. E aqui está uma verdade libertadora que você precisa entender hoje. Você pode acelerar ou prolongar o processo de correção divina pela sua resposta. Se você reconhece os sintomas que revelei aqui, se identifica que Deus está te corrigindo, se aceita a mão divina te moldando e se rende ao processo de transformação, a correção pode acontecer rapidamente e com menos dor. Mas se você resiste, se justifica, se endurece, se recusa a mudar, Deus continuará corrigindo porque Ele te ama demais para desistir de você. Mas o processo será mais longo e mais doloroso. Provérbios 3, 11, 12 adverte: Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. A resposta adequada à correção divina não é resistência, é rendição. Não é justificativa, é arrependimento. Não é endurecimento, é quebrantamento. Mas há algo mais que precisa ficar muito claro. A correção divina prova que você é filho legítimo. Hebreus 12:8 é devastadoramente direto. Mas, se estais sem disciplina, da qual todos se têm tornado participantes, sois então bastardos e não filhos. Isso significa que se Deus não está te corrigindo, se você não está sentindo nenhum dos sintomas que descrevi, se você pode pecar tranquilamente, sem convicção, se pode desobedecer sem consequências, se pode viver carnalmente sem desconforto, isso não é sinal de bênção. É sinal de que você pode nem ser filho de Deus de verdade. Deus não perde tempo corrigindo quem não é filho. Ele deixa os bastardos seguirem seus próprios caminhos destrutivos, porque não há herança esperando por eles. Mas os filhos verdadeiros, esses ele corrige, molda, transforma, porque há um propósito eterno aguardando por eles. E embora a correção seja dolorosa no momento, ela produz fruto pacífico de justiça para aqueles que por ela são exercitados. Billy Graham compartilhou em um de seus sermões mais poderosos sobre correção divina a história de um cristão que orava pedindo a Deus para parar de corrigi-lo porque aquilo estava sendo muito doloroso. E Deus respondeu claramente em seu espírito: Filho, você está me pedindo para parar de te amar, porque é isso que a correção divina é: amor em ação. É Deus se recusando a te deixar na mediocridade. É Deus te amando demais para deixar você permanecer onde está. É Deus trabalhando ativamente na sua transformação, porque Ele tem planos para você que requerem uma versão transformada de quem você é hoje. E toda correção, toda disciplina, todo desconforto que você está sentindo agora, é Deus preparando você para a grandeza do propósito que Ele já estabeleceu para a sua vida desde antes da fundação do mundo. Se você vai tomar a decisão de parar de resistir à correção de Deus e se render completamente ao processo de transformação que Ele está operando em você, escreva "Eu me rendo" nos comentários agora. Seu compromisso público ativa obediência imediata e acelera o processo de transformação. E agora, preciso falar sobre as consequências de resistir à correção divina. Porque muitos cristãos estão prolongando seu próprio sofrimento ao endurecerem seus corações contra a mão corretora de Deus. Provérbios 29:1 adverte solenemente: o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz será quebrantado de repente sem que haja cura. Há um limite para a paciência divina.
Não no sentido de que Deus desiste de te amar, mas no sentido de que Deus pode desistir de te corrigir. E quando isso acontece, Ele te entrega aos desejos do seu próprio coração. Romanos 1:24 registra o que acontece quando Deus para de intervir. Por isso Deus os entregou às concupiscências dos seus corações. E isso é aterrorizante. A pior coisa que pode acontecer a um cristão não é ser corrigido por Deus, é ser abandonado por Deus aos próprios desejos carnais. É Deus dizer: você quer tanto aquele caminho que eu fechei? Então vá, descubra por si mesmo o que eu estava te protegendo. Mas aqui está a boa notícia gloriosa. Se você está sentindo a correção de Deus agora, ainda há tempo. Ainda há porta aberta para arrependimento. Ainda há oportunidade para transformação. Deus ainda não desistiu de você. Na verdade, o fato de você estar assistindo essa mensagem agora, o fato de você ter chegado até este ponto do vídeo, o fato de que essas palavras estão tocando seu coração profundamente, não é coincidência, é providência divina. Deus te trouxe aqui especificamente para que você entenda que Ele te ama, que Ele está trabalhando em você, que Ele tem propósitos gloriosos para a sua vida e que tudo que Ele está fazendo agora, por mais doloroso que seja, é para te preparar para aquilo que vem a seguir. 2 Coríntios 4:17 promete: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. A dor da correção é temporária. A glória que ela produz é eterna. E quero compartilhar agora alguns testemunhos reais de pessoas que entenderam a correção divina e se renderam ao processo de transformação. Há um pastor que testemunhou que passou 3 anos sentindo todos os sintomas que descrevi aqui: inquietação crescente, portas fechadas, pessoas removidas, convicção profunda. Ele resistiu durante todo esse tempo, justificando seus comportamentos, racionalizando suas escolhas, endurecendo seu coração. Até que, finalmente quebrantado, ele se rendeu completamente a Deus e disse: Senhor, faz o que precisar fazer em mim. Eu paro de lutar contra ti. E a partir daquele momento de rendição genuína, tudo mudou. Não imediatamente nas circunstâncias externas, mas imediatamente no coração dele. A paz voltou, a direção se tornou clara, o propósito se revelou, e em 6 meses, Deus abriu portas que eram infinitamente melhores do que aquelas que ele insistia em forçar. Deus trouxe pessoas que eram infinitamente mais adequadas do que aquelas que foram removidas. Deus revelou um ministério que era infinitamente mais poderoso do que o que ele planejava para si mesmo, porque Deus não estava destruindo seus sonhos, estava substituindo-os por algo maior. Há uma missionária que testemunhou que Deus fechou todas as portas para o país onde ela queria servir. Ela orou, jejuou, clamou durante 2 anos, mas aquela porta permaneceu fechada, e ela não entendia por quê. Ela achava que estava sendo atacada pelo inimigo, até que finalmente ela se rendeu e disse: Senhor, se não é para lá, revela-me para onde. E Deus abriu uma porta completamente diferente para outro país que ela nunca havia considerado. E quando ela chegou lá, descobriu que aquele sim era o lugar exato onde Deus a chamou, onde o ministério floresceu, onde vidas foram transformadas aos milhares. E anos depois, ela descobriu que se tivesse ido para aquele primeiro país naquela época específica, teria enfrentado uma guerra civil que teria custado sua vida prematuramente, antes que o propósito completo de Deus fosse cumprido através dela. Deus fechou aquela porta não porque era ruim, mas porque o timing estava errado. E a proteção divina muitas vezes se manifesta através de portas fechadas que não compreendemos no momento. Há um empresário que testemunhou que Deus permitiu que seu negócio quebrasse completamente mesmo, enquanto ele era fiel nos dízimos. Dizimava corretamente, servia na igreja fielmente, e ele ficou revoltado com Deus. Ele questionou: Como pode, Senhor? Eu te sirvo, sou fiel, e tu deixas meu negócio quebrar.
E Deus revelou a ele que aquele negócio estava se tornando um ídolo, que estava tomando o lugar de Deus no coração dele, que estava impedindo o chamado ministerial que Deus tinha para ele. E quando aquele negócio quebrou, quando ele perdeu tudo que havia construído, quando ele foi humilhado completamente, ele finalmente se rendeu ao chamado de Deus para o ministério de tempo integral. E hoje, anos depois, ele lidera um ministério que alcança milhões de vidas, que transforma comunidades inteiras, que glorifica a Deus de formas que um negócio próspero jamais glorificaria. Deus não quebrou seu negócio para destruí-lo, quebrou seu negócio para libertá-lo do ídolo que estava impedindo o propósito maior. Esses testemunhos revelam um padrão claro. A correção divina sempre, sempre, sempre tem um propósito redentor. Sempre está te preparando para algo maior, sempre está te protegendo de algo destrutivo. Sempre está te moldando para a versão de você que pode carregar o peso da glória que Deus planejou derramar sobre sua vida. Romanos 8:28 promete: e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso inclui a correção divina. Isso inclui as portas fechadas, isso inclui as pessoas removidas, isso inclui o quebrantamento do orgulho, isso inclui o aumento da sensibilidade ao pecado. Tudo, absolutamente tudo que Deus está permitindo na sua vida agora está cooperando para um bem eterno, que você ainda não pode enxergar completamente, mas que será revelado no tempo certo. Então, o que você deve fazer agora? Como você deve responder à correção divina? Primeiro, reconheça que é correção e não ataque. Pare de repreender o inimigo quando é Deus trabalhando. Segundo, renda-se completamente ao processo. Pare de resistir. Pare de justificar. Pare de endurecer. Terceiro, coopere ativamente com Deus. Se Ele está fechando uma porta, pare de forçá-la. Se Ele está removendo uma pessoa, deixe ir. Se Ele está quebrando seu orgulho, humilhe-se voluntariamente. Se Ele está aumentando convicção sobre algum pecado, abandone aquele pecado imediatamente. Quarto, busque a Deus com fome crescente. Use esse período de correção não para reclamar, mas para se aprofundar em oração, jejum, estudo da palavra. Quinto, confie no propósito divino, mesmo sem ver o final. Provérbios 3:5-6 ordena: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. E agora, antes de encerrarmos essa mensagem poderosa, preciso fazer um apelo urgente ao seu coração. Se você reconheceu que está sob correção divina, se identificou os sintomas que revelei aqui, se entende que Deus te ama demais para te deixar na mediocridade espiritual, você precisa tomar uma decisão agora. Não amanhã, não depois, agora. Porque cada dia que você resiste à correção de Deus é um dia perdido do propósito que Ele tem para você. Cada dia que você endurece seu coração é um dia que poderia ter sido usado para a transformação. E Deus está te dando essa mensagem hoje como uma oportunidade de ouro para você se alinhar completamente com Ele. Então, vamos fazer algo profundamente espiritual agora. Vamos orar juntos, uma oração de rendição completa. E se você está realmente disposto a se render a Deus hoje, se vai parar de resistir e começar a cooperar, compartilhe este vídeo agora com alguém que Deus colocou em seu coração, porque pode ser que essa pessoa também esteja sob correção divina e não esteja entendendo. Deus pode estar usando você como instrumento para libertar alguém que está preso na resistência. Pai Celestial, em nome de Jesus, eu venho diante do teu trono de graça neste momento, reconhecendo que sou filho teu, que tu tens propósitos gloriosos para a minha vida e que tudo que estou vivendo agora não é ataque do inimigo, mas correção do Pai que me ama infinitamente. Senhor, eu confesso que tenho resistido à tua mão corretora em minha vida. Tenho justificado comportamentos que tu estás me convencendo a abandonar.
Tenho forçado portas que tu fechaste para minha proteção. Tenho me apegado a pessoas que tu removeste para meu bem. Tenho endurecido meu coração quando tu estás tentando me quebrantar. Mas hoje, neste momento, eu paro de resistir. Eu me rendo completamente a ti. Eu digo como Jesus disse no Getsêmani: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Molda-me, transforma-me, quebranta-me, santifica-me como for necessário. Fecha todas as portas que não são tua vontade e abre apenas aquelas que estão alinhadas com teu propósito eterno para a minha vida. Remove todas as pessoas que impediriam o que tu queres fazer em mim e traz as conexões certas que vão me impulsionar para o destino que tu preparaste. Quebra todo orgulho, toda arrogância, toda autossuficiência do meu coração e ensina-me a depender completamente de ti. Aumenta minha sensibilidade ao pecado para que eu possa andar em santidade genuína. Aprofunda minha fome espiritual para que eu busque mais de ti e menos do mundo. E revela-me com clareza sobrenatural o propósito exato para o qual tu me criaste, o chamado específico que colocaste sobre minha vida, a missão que devo cumprir enquanto estiver nesta terra. Senhor, eu confio que tudo que estou vivendo agora, por mais doloroso que seja, está cooperando para o meu bem eterno. Eu confio que tu sabes o que estás fazendo, mesmo quando eu não entendo. Eu confio que teus planos são infinitamente melhores que os meus. Então hoje eu escolho render-me, obedecer-te, seguir-te completamente, custe o que custar. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Se você fez essa oração de coração sincero, deixe seu amém nos comentários e se inscreva neste canal agora, porque Deus está liberando revelações poderosas através deste ministério e você não pode perder o que vem pela frente. E compartilhe urgentemente este vídeo com alguém que precisa entender que não está sendo atacado, mas corrigido. Que não está sendo rejeitado, mas moldado. Que não está sendo destruído, mas transformado. Porque a correção divina é a maior prova do amor paternal de Deus. E quando você entende isso, tudo muda em sua jornada espiritual. Qual desses sintomas tocou mais profundamente seu coração? Escreva nos comentários e vamos glorificar a Deus juntos pelo processo de transformação que Ele está operando em nós. Deus te abençoe poderosamente e que você nunca mais resista à mão corretora do Pai, que te ama infinitamente.